Podcast. Olá, sejam muito bem-vindos a mais um TOTUS Developers Podcast. Eu sou o Manzano, gestor de desenvolvimento de plataforma e serei seu host. E hoje a gente vai falar de um assunto que está pegando aí em todas as mídias, em todas as redes que a gente acompanha, que é o ChatGPT, né? E para falar a respeito, a gente trouxe duas pessoas aqui, um Totter aqui, o Fernando Lubianco. Eu vou pedir a gentileza que você se apresente, Lubianco. Opa, boa noite. Quero agradecer pelo convite aqui de participar do podcast. Meu nome é Fernando, tenho 35 anos, sou formado em Sistema de Informação, fiz mecatrônica também. Já estou na TOTUS faz 9 anos, trabalho no time da Tech, que é o Smart Client HTML, na parte da criação do front e a interface do famoso Proteus aí, Logix. Sou apaixonado por tecnologia e gosto um pouco de finanças também. Bacana, e me falaram que teu chefe é bonito pra caramba, é verdade? Opa! Falando, né? Você ainda bem que o podcast não tem imagem, que o chefe dele sou eu. Se falar besteira, eu puxo a orelha depois, safado. Seja muito bem-vindo, cara. E aqui, complementando o time, Léo Moura. E eu vou pedir a mesma gentileza, Léo. Se apresenta, por gentileza. Opa, tudo bem com vocês? Bem, meu nome é Léo Moura, né? Mas o meu nome, na real, é Laércio, mas aqui no Canadá, eu moro aqui no Canadá, em Toronto, e como eles têm muita dificuldade em chamar o meu nome, pronunciar o meu nome Laércio, eu acabei adotando como Léo Moura. E eu trabalho numa startup aqui em Toronto, e eu sou full stack nessa startup, mas eu tenho uma graduação em ciência da computação no Brasil, e eu fiz uma pós-graduação aqui em aplicativos para celular. Então, praticamente eu fico trabalhando no front-end, gerenciando as aplicações da startup, mas como eu sou meio que full stack, eles me colocam em várias áreas, né, conforme a demanda da empresa. Show de bola. Mais uma vez, o nosso podcast aqui internacional. Seja muito bem-vindo e tenho certeza que você vai agregar bastante. E complementando aqui o time, o Siloto para mandar o jabá do TOTUS Developers. Fala que é contigo. Fala, Manzano. Fala, pessoal. Como sempre, é um prazer enorme estar aqui com vocês e hoje tem uma novidade super legal, que acabou de entrar no ar o novo site do developers.totus.com. Agora com um layout novo e muito mais informações para quem gosta de escovar bits. No developers.totus.com você encontra artigos técnicos e muitas informações sobre as tecnologias que fazem parte do dia a dia da TOTUS. Anota aí, developers.totus.com. Muito bacana. E vamos começar falando da febre do ChatGPT, né, cara? Isso virou uma febre e você não consegue abrir um blog, um YouTube, uma conversa sem falar dele. Eu queria que vocês dois aí, que também estão na vida de dev, falassem pra gente o que vocês têm ouvido sobre essa febre. E eu vou deixar vocês à vontade. Quem tiver vontade de falar, fica. Senão fica aquele trenzinho, né? Primeiro eu, depois você. Então fiquem à vontade, pessoal. Bom, fala um pouquinho aqui do que eu estava olhando aqui sobre o ChatGPT, né? Acho que já faz um mês atrás que eu ouvi falar sobre, fui dar uma pesquisada. E aquele velho ditado, né? Prego que se destaca, toma uma martelada. E quem mandou falar? Se eu vi você falando disso, eu te chamei aqui pro podcast, é isso aí. E eu tava vendo, só por curiosidade, o chat, a sigla GPT, né, que significa Transformer Pré-Treinado Generativo. Esse T, eu acho que é o T do Transformer, que é do core do IA criado pela Google, né? Que a Google aí tá, eu acho que eles se sentiram um pouco incomodados, né? Então estão indo pra cima aí do Elon Musk. Pouco? Tu tá bonzinho pra cacete, hein? E não tem como falar do chat GPT, não lembrar do Elon Musk, né? Do criador. Que sempre tá conseguindo engajar aí nas redes sociais. Acho que ele deve ter pensado, vamos liberar esse GPT free aí pra surpreender a galera. E você, Léo, o que tá sentindo aí dessa novidade? Então, essa novidade ela veio como um boom, assim, né? Porque meio que foi lançada aí em dezembro, né, de 2022, e em poucos meses, agora em janeiro, já está noticiando de que a ferramenta já está atingindo 100 milhões de usuários ativos, e isso é muita gente em muito pouco tempo, né? Para se ter ideia, para comparar, né, o TikTok levou aí cerca de 9 meses para atingir essa marca, e o Instagram levou cerca de 2 anos e meio para chegar a essa mesma quantidade de público, né? Então você
vir aí uma ferramenta extremamente nova que está aí quase 2 meses no mercado e de repente ela atinge um número muito grande de usuários e virou algo viral, né? E todo mundo está usando, todo mundo está comentando. É muito fácil você ver vídeos no YouTube ou pessoas, amigos no trabalho mesmo, perguntando se já utilizou a ferramenta, já viu. Então, tem se virado assim, coisas de cotidiano, né? Das pessoas no dia a dia estarem falando a respeito. Bacana. Eu confesso, eu não mexi ainda, eu nem me inscrevi lá, mas eu vi tanto vídeo que eu me senti praticamente um usuário dele. Mas vocês que pilotaram, eu queria saber, vocês acharam que ela é uma ferramenta que realmente ajuda no dia a dia? Ó, para mim, serve mais como um material acadêmico e realmente surpreender o nível de detalhe das respostas, dos resultados bem assertivo. Eu nunca tinha visto nada parecido como este. Eu estava até aqui digitando aqui hoje à tarde, porque tá meio difícil, né, processar a quantidade de acesso, então ele tá intermitente aí o acesso. Mas hoje à tarde eu estava fazendo algumas buscas aqui, minha esposa estava numa reunião em espanhol, e daí o boot já pegou o microfone que estava falando em espanhol, identificou e já começou a trazer todas as respostas em espanhol para mim. Aí eu, caramba, eu tava falando aqui em português, você troca para mim para espanhol. Aí eu escrevi, pô, fala o seguinte, no campo de pergunta lá, eu falei, ó, converte para mim em português essa resposta. Aí ele, opa, tá pra já. E foi, converteu, eu falei, tá ouvindo aqui o que eu tô falando também. Só faltava ele te perguntar, mas você tava falando espanhol por quê? Por quê? Imagina, cara. Você tava falando em português aqui, do nada você começou a falar aí. Não, pior que assim, ele tava escrevendo em inglês, português ali, algumas coisas, e aí de repente ele começou a colocar os comentários em espanhol. Aí eu falei, por que você tá colocando espanhol aqui? E minha esposa atrás numa reunião em espanhol. Aí eu falei, nossa, conseguiu pegar o áudio aqui e já começou a escrever aqui os comentários em espanhol. Cara, a Skynet chegou, velho. A Skynet chegou. Não tem mais o que fazer, não, cara. O mundo acabou, cara. Eu vou só pedir pro Lubianco falar um negócio, porque eu vi vocês comentando lá no chat lá do nosso time, que até o Alan tava brincando lá com o ADVPL, né, cara? E que o bagulho, que a nossa linguagem proprietária, o Léo não deve saber, mas a gente tem 3 linguagens proprietárias. O ADVPL é baseado em Clipper. O que vocês comentaram a respeito disso? Fala aí que eu acho interessante comentar pra galera. Então, Manzano, eu não cheguei a dar uma... Eu tava de férias, eu acho. Ah, é verdade, tu tava de férias. Aí a culpa é minha que aproveita as tuas férias, né? Pelo amor de Deus, é verdade. Mas eu vi lá por cima e eles falaram que ele acertou até a DVPL, cara, que é uma linguagem nossa brasileira, proprietária, e o bagulho acertou as respostas, acredite se quiser. Eu dei uma olhada por cima ali também, eu achei incrível. No final, ele quando você vai fazendo as perguntas, quando ele não encontra alguma coisa, ele fala, me desculpa, tal, entre em contato com o suporte, né? Mas pelo que o Alan mandou ali, depois deu uma sapeada ali no chat, deu pra ver que ele foi bem assertivo pelo que o Alan tava falando. É impressionante, porque a gente não tem muita documentação, né? Não tem uma base de informações do DVPL. Da onde que ele tirou isso? Às vezes até o pessoal pede pra gente, cara, onde eu acho a documentação disso? E o chat GPT achou. Não, eu achei espetacular. Agora, Léo, bacana, você que tá de fora, você sabe que brasileiro é louco por novidade, cara, então a gente abraçou isso de verdade. Me fala como é que tá o cenário exterior aí. Então, aqui, como eu falei, no trabalho as pessoas têm comentado bastante, né? Inclusive ontem eu tive um almoço, né, com o meu chefe chamou a equipe de desenvolvimento para almoçar juntos, e uma das pautas do almoço foi sobre o chat, né? E ele perguntou, vocês estão utilizando, vocês viram essa ferramenta? Ele falou, eu brinquei um pouco com ele, eu cheguei a testar algumas coisas e ele me surpreendeu. E, para surpresa de todo mundo estava utilizando a ferramenta no trabalho, porque ele ajudou muito com a parte das documentações, né? É isso que vocês estavam falando, é uma realidade. Eu mesmo antes, quando tinha que fazer alguma coisa, né? Que, às vezes eu estou trabalhando com JavaScript e eu tenho que mudar de projeto e começar a trabalhar com Java, e às vezes eu não lembro de alguma sintaxe alguma coisa em Java, né? Para manipular datas, por exemplo, alguma coisa assim. E antes eu ia no Google, procurava documentação e tentava achar o site da documentação do Java, entrava lá, falava como é que mesmo que faz isso e saía caçando. Eu perdi um certo tempo fazendo isso. E agora com o ChatGPT não, eu praticamente pergunto como é que eu faço isso em tal linguagem. E ele me dá a resposta, né? E
aquela resposta que ele me dá é muito assertiva, né? Eu sei que ele não dá uma resposta assim 100% correta, perfeita, a gente ainda tem que checar as informações, né? Mas a resposta, muitas vezes, ela vem assim, ela vem como um rascunho, né? E você consegue olhar e às vezes ele te dá até exemplos, né, de como fazer aquilo, de como executar o código, e eu achei isso incrível, porque você economiza muito tempo, né? Ao invés de estar caçando link, estar caçando alguma informação no Stack Overflow, por exemplo, você consegue lá em questões de segundos encontrar a resposta que você está procurando. Eu acho que o Stack Overflow é outro que está com mais medo que o Google se bobear, porque a gente até 2 meses atrás não conceberia a vida sendo dev sem o Stack, né, cara? E agora tem o chat aí para falar isso, eu concordo. E aproveitando aqui, a última pergunta, que é o Momento Pimenta aqui, para você que não conhece, Léo, o TOTS Developers Podcast, eu sempre dou uma provocadinha em alguma coisa. E é óbvio que o Momento Pimenta aqui desse primeiro bloco não poderia ser outro, cara. Você acha que nós, como devs, corremos o risco de virar peça de museu? Eu acho que não. Eu, assim, em particular, né? Eu acho que o ChatGPT veio mais como uma ferramenta para você utilizar no dia a dia no trabalho e que vai facilitar o seu processo, né? Então, como eu falei, nem sempre a resposta que ele dá é uma resposta certeira, né? Às vezes ele tem um pouco de dificuldade em entender o que você está cuidado com a Skynet, ainda. Né? Exato, Maldade, né? ainda. É só que, assim, às vezes a ideia vem muito como um rascunho e você tem que olhar, tem que colocar suas ideias, manipular aquela resposta e às vezes ele até ajuda você no resultado final para confirmar e dar um double check ali, né, na resposta, mas eu ainda não sinto que é uma ferramenta que vai substituir tudo, né? Eu acho que é uma ferramenta que vai ajudar a aumentar a produtividade. Eu acabo usando muito o chat quando eu tenho algumas coisas assim que eu preciso criar alguma coisa e a minha criatividade ela não tá tão eu tô com bloqueios de criatividade. Então, eu vou lá no chat e eu começo a fazer perguntas e ele começa a me dar sugestões que acabam ajudando a pensar mais e encontrar alguma coisa, né, alguma solução. Inclusive, eu utilizei, por exemplo, nesse final de semana, eu precisava comprar um presente para uma amiga de aniversário e eu fiquei aqui me matutando, pensando, o que eu vou dar de presente, o que eu vou dar de presente. Batata, fui lá no chat e comecei a perguntar, o que eu posso dar para um presente de aniversário, para uma amiga que está fazendo tantos anos, e aí ele foi fazendo algumas perguntas, tipo, ela gosta de tecnologia, talvez você dê algum presente que esteja ligado com algum produto assim, ou talvez alguma coisa de experiência, e aí aquilo foi me dando o chat foi me dando tantas sugestões, que eu acabei pensando num presente, eu falei, acho que ela vai gostar muito disso, realmente ela gosta, né, no caso eu lembrei que ela gostava de fotografias, e eu falei, acho que tem essa câmera, eu me lembro que ela falou alguma coisa dessa câmera, então acho que se eu comprar essa câmera vai ser legal para ela, eu comecei a pesquisar no site, enfim, encontrei a loja, e aí fui lá na loja, estava em desconto a câmera, comprei, e dei um presente, e no final das contas ela acabou falando, nossa, como você adivinhou que eu estava querendo uma coisa dessa? E aí eu até falei assim, agradece o ChatGPT porque foi ele que me ajudou a comprar o seu presente. Se você tivesse dado o Instagram dela, você imagina o que o ChatGPT teria? Cara, esse é o Instagram da minha amiga, o que eu dou de presente para ela? Tá aí uma boa experiência para fazer, né, cara? Depois, se alguém fizer, dá um toque para mim aqui, cara, essa vai ser legal. E você, Nandinho, já tá pensando em trocar de área ou ainda tem fé que vai ser programador por um bom tempo? Eu acredito que depende um pouco, viu? Falta ainda maturidade, solidez. Acho que de 0 a 5, 0 a 10, que 5, vai. Para virar museu ainda, acho que tem chão. Ainda leva 6 meses, né? Maldade. No meu ponto de vista, algumas áreas acho que sim, vai. Vamos supor, como exemplo, um suporte técnico, nível mais baixo, até a área de pesquisa e desenvolvimento aí já é um meio caminho andado. Cuidado, você tem amigo em todas essas áreas, cuidado com o que você fala, o que tá falado. É um nívelzinho mais baixo ali e tal. Até mesmo aí hoje estão usando muito, né? Então, a API, né? Do chatbot aí, estão usando bastante. Acho que migrar aí acho que vai ser bom para trocar esses
esses botzinhos lógicos, sim ou não, talvez. Eu acho que isso aí vai ser interessante. Agora, trocar gente que tem um pensamento aí, uma maturidade, acho que é meio difícil. E também tem o caso dos usos indevidos de imagem, artigos de texto sem direitos autorais. Eu vi que foi proibido em algumas escolas de Nova York, que por levantar sérias preocupações quanto ao uso que dificulta o aprendizado e a desinformação também do chat GPT. Eu acho que virar museu, acho que vai demorar um pouquinho. Esse é meu ponto. Você falou, cara, eu tava numa conversa com outros gerentes e surgiu isso. Cara, e se o pessoal começar a usar isso direto, começar a copiar código-fonte? Falei, cara, se for GPL ou se for MIT, deixa os caras fazer que vai economizar tempo, cara. A gente só tem que tomar cuidado com o que a gente vai copiar e colar se de repente não tem direito autoral. Porque software acaba tendo também, mas é uma coisa... a gente está vivendo a IA como a gente nunca viveu antes, cara. A gente ainda vai ter que se acostumar com isso. E vamos aproveitar para aí, já que eu tô falando disso, cara, toda IA evolui. A ideia básica dela é essa. Ela tá pegando as tuas perguntas, transformando em resposta, e cada vez que você fala não para ela tá se evoluindo, se auto-evoluindo e tá tentando corrigir para na próxima vez ser mais assertiva, cara. E eu queria saber o que vocês acham dessa evolução. Vocês têm sentido isso? Eu vi muita gente falar a respeito disso. Começou a falar muito, por exemplo, de C++. As primeiras respostas não estavam tão assertivas. A recorrência dessas perguntas acabou fazendo com que ela fosse mais inteligente a respeito disso. Vocês chegaram a sentir isso nesse mês e meio que vocês estão brincando com ele? Olha, o que eu tenho visto no ChatGPT, que assim, comunicação humana, né, linguagem de português, inglês, assim, pelo menos na minha experiência, ele tem sido muito assertiva, né? Principalmente aqui no Canadá, em Toronto, eles têm muito um foco de você ter que escrever um currículo específico para uma empresa, quando você aplica na vaga, e aí você tem que ficar escrevendo várias cartas para a empresa, vários e-mails, né, agradecendo pela entrevista, ou dando referências de outros amigos que trabalham com você, que estão procurando empregos e tudo mais. E eu, como imigrante, né, eu tenho muita dificuldade, às vezes, de fazer esses tipos de documentos, essas cartas, responder esses e-mails, né? E o ChatGPT, ele tem me ajudado muito nisso, né? Porque ele faz vários modelos para mim e eu consigo pegar aqueles modelos e utilizar, e eu tenho percebido que a minha comunicação com outras pessoas, né, eu preenchendo documentações dentro da empresa, tem ficado muito aprimorada. Agora, com relação à matemática, cálculos, eu senti que a ferramenta ela dá uns deslizes assim, né? Às vezes ele se perde em medidas, né, como métricas, pés e metros. Às vezes ele se perde um pouco, ele confunde e começa a colocar uma unidade em outra. E quando você pede para gerar uma lista, ele gera umas listas meio doidas assim que eu não consigo entender direito, né? Eu vi que surgiu umas novas versões aí dizendo que eles estão aprimorando essa parte de cálculos do GPT, né? Mas eu já testei algumas coisas e ele continua me dando várias respostas assim muito absurdas, que acho que qualquer outra pessoa saberia me dar uma resposta muito mais assertiva do que o chat. Cara, você acabou até dando um spoiler da minha próxima pergunta, que era justamente disso, de falar dessa linguagem fluida, né, quase humana dele. E pelo que você está vivenciando aí, realmente isso é verdade, né, cara? Ele está se aproximando mesmo do que eu e você estaríamos conversando aqui, né? Nossa, muito, porque inclusive ontem eu tive que preencher um relatório da minha performance do ano anterior, né? Era uma self-review que eles me mandaram no e-mail da empresa, e aí eu fiquei assim, nossa, eu vou perder muito tempo aqui tendo que escrever um monte de coisa que eu fiz no ano passado e não sei o quê. E aí eu fui lá no chat e eu falei, não, vou usar o chat. Foi lá rapidinho, fiz algumas perguntas, ele me deu alguns exemplos, e aí coloquei lá, eu trabalhei com esse projeto, me dá um modelo de uma self-review que eu poderia escrever para minha empresa. Ele escreveu várias coisas e aí eu comecei a pesquisar para ver os termos, se estava tudo certo e tudo mais. Dei uma revisão, alterei uma coisa ou outra e questões assim de 20, 30 minutos eu tinha preenchido já todo o e-mail, completado todo o documento enviado, e aí eu fui para o meu supervisor, ele olhou, tal, aprovou e deu tudo certo. Então,
foi uma mão na roda, né? Não foi uma coisa assim que eu tive muitas dificuldades. Acho que sem a utilização do chat, com certeza eu levaria ali em torno de 1 hora para preencher esse documento, e eu praticamente consegui reduzir o tempo assim pela metade. Cara, foi o que o Lubianco comentou, que até algumas escolas estão proibindo o uso porque o chat já está fazendo a redação inteirinha. Foi basicamente o que ele te ajudou aí, né? A pessoa dá o tema, copia e cola no trabalho dela e entrega. Realmente tem esses perigos. Cara, e você, Lubianco? Tá achando, você sentiu alguma evolução desde que você começou a usar? Olha, eu percebi que ele é muito esperto, assim, né? Principalmente, eu fiquei impressionado, principalmente na parte de programação, desenvolvimento. Eu nunca tinha visto algo parecido, né? Porque o que geralmente você vê aí é banco, os aplicativos de banco, né? Aplicativo no geral, que é bem lógico, né? Sim, não, você não volta, clica aqui para ir para frente, aperte o 2 para voltar. Ele não, né? Já a linguagem bem mais natural. Vi que ele foi bem assertivo, à medida que eu ia perguntando, ele ia incrementando cada vez mais. Mas assim como no Google, você vai fazer uma pesquisa, você precisa ser mais objetivo, né? Nas perguntas, pra você conseguir as melhores respostas mais elaboradas. E isso aí foi o que eu percebi aqui, aí no tempo que eu passei usando. Não, você citou bem, cara. Para você ter uma resposta inteligente, você tem que ter uma pergunta inteligente, né? Manda aí, Léo, pode completar. Eu posso dar um exemplo de algo que aconteceu aqui no meu dia a dia, que o chat resolveu assim rapidamente o problema e que eu fiquei abismado assim, né, com a situação. Porque eu estava junto com o meu parceiro aqui, a gente estava assistindo, um videoclipe do Rebeldes, né, do RBD lá, que tá uma febre aí, que tá todo mundo falando, comentando a respeito. E daí a gente estava vendo um videoclipe que tinha sido gravado no Brasil, e de repente começou um outro videoclipe que o YouTube foi lá e sugeriu e jogou, né? E nesse videoclipe, no fundo, apareceu uma montanha. E a gente ficou, nossa, onde é essa montanha, né? Era um pico assim, cheio de neve, né, no topo. E a gente falou assim, será que eles foram no Chile e gravaram também um videoclipe no Chile, além do Brasil? E a gente ficou curioso para saber onde aquele videoclipe estava, era aquelas imagens, né, que a gente estava vendo no videoclipe. E aí eu peguei e falei assim, eu acho que deve ser no Chile. E aí o Vinícius falou assim, eu acho que talvez também seja, não sei, vamos ver. E aí ele pegou o celular dele e começou a pesquisar no Google para saber onde aquele videoclipe tinha sido gravado. E eu peguei o meu celular e fui perguntar para o chat. E aí, quando eu perguntei para o chat onde aquele videoclipe tinha sido gravado, o chat me respondeu, este videoclipe foi gravado no México. Aí eu falei assim, o chat GPT aqui tá falando que foi gravado no México. Aí o Vinícius, não, imagina que foi gravado no México. No México não tem montanhas tão altas assim. Ele deve estar louco, deve ter pego informação de algum lugar errado. Aí eu peguei e fiquei assim meio que na dúvida, mas eu falei assim, não, eu vou tentar ser mais específico. Aí eu perguntei, qual é a montanha que aparece no fundo deste videoclipe? E aí ele pegou e falou, a montanha que aparece no fundo do videoclipe é tal, mais conhecido como tal, localizado no México, na cidade tal. Aí eu olhei assim, eu falei assim, ele me deu toda a resposta. E aí, quando a gente foi pesquisar o nome da montanha, realmente era o nome da montanha, era a montanha que a gente estava vendo no videoclipe. Então, eu fiquei chocado porque eu percebi que ele teve um poder de analisar um videoclipe que eu estava assistindo e pegar uma informação que estava no fundo e me dar a resposta, né? Então, aquilo ali no Google talvez eu levaria muito tempo para conseguir encontrar essa resposta, e questões assim de menos de 1 minuto ele estava me respondendo de algo que eu estava vendo ali na minha frente. O clipe nem terminou e eu já sabia qual era a localização da montanha, o nome da montanha e tudo mais. E eu duvido que ele tenha analisado o vídeo, eu não sei como é que ele conseguiu obter essa resposta, se já tinha na internet vários sites falando a respeito e talvez ele ali encontrou alguma coisa e me trouxe a informação, mas eu fiquei impressionado, porque eu achei que ele não ia conseguir me responder um detalhe assim que estava no meio de um videoclipe que era muito antigo. Vai, eu retiro o que eu falei, não é Skynet não, cara, isso é magia negra então. Eu acho que o negócio... Apesar que o Google tem aquele esquema de analisador de imagem, né, cara, aquilo é bacana. Eu tava querendo comprar, não lembro o que, esses dias eu fui lá, apontei pra ver, cara, e realmente deu tudo certinho. Cara, uma cortina, eu queria ver uma cortina lá. E aí, cara, deu até a cor. Ele me trouxe as cortinas da cor
que eu tirei a foto, que eu queria dar uma olhada em preço. Então, talvez eles tenham usado um mecanismo parecido com esse de análise de foto do Google. Mas isso não deixa de ser espetacular, porque ele fez isso dentro de um conjunto de imagens que é um vídeo, né? Isso foi fantástico, nossa senhora. Pois é, e o vídeo tinha vários takes, né? Tinha várias imagens no vídeo, não focava só na montanha, né? Tinha vários cenários diferentes. A montanha era um deles, né? E de repente ele localizou o que eu estava falando, qual era o vídeo e trouxe a informação. Magia negra, velho. Deus o livre, deu medo agora. Agora deu medo. Eu vou acabar aqui, eu vou tirar até o computador do cabo de rede aqui, pelo amor de Deus. Que maldade. Podcast. E óbvio, né, cara, momentinho pimenta aqui é bem bacana. A gente falou tudo muito bom, tudo muito bem, mas eu quero saber, ele já ramelou com vocês dois? Teve alguma pergunta que ele ramelou na hora de responder? Eu andei fazendo uns testes aqui com TypeScript, JavaScript. Eu pedi para ele fazer um CRUD aqui, simples, né? Em JavaScript e HTML, né? Aí eu fui pedindo para ele aprimorar. Ele foi gerando os códigos, falou, aprimora esse código aqui para mim, essa parte de adicionar aqui, a parte do delete, beleza, foi aprimorando, depois eu copiei e tal, joguei num arquivinho lá, um index HTML lá, e ele não estava, depois que eu coloquei para rodar, eu vi que ele não estava encontrando o input na tela. Aí eu falei para ele, eu estou tentando executar aqui seu código, e deixa eu até ver aqui, eu tô com ele aqui aberto, o Edge Record, para adicionar aqui, e ele não tá encontrando aqui o input name. Aí ele, você tá certo, vou refatorar. Aí ele foi e refatorou. Aí eu fui, olhei, já vi que não ia funcionar, porque eu já sabia onde era o problema, copiei, tentei, atualizei, nada. Aí eu falei assim, você não acha que você tem que esperar o DOM carregar, para depois você tentar, quando eu clicar no adicionar o registro, eu saber que o DOM foi carregado, aí você consegue pegar? Aí ele falou, não, você tá certo. Aí ele fez, só que ele não conseguiu resolver o meu problema. Aí, mas aprendeu contigo, né? Que tu foi guiando ele deve ter aprendido contigo. Mas ele não conseguiu. Aí eu falei, beleza, eu terminei, eu falei assim, vamos ver que você consegue fazer algumas coisas mais inteligentes. Falei, vamos fazer um CRUD novo. Aí fiz um CRUD, ele não colocou, ele colocou na forma diferente. Ele já colocou o name, o e-mail e a tabela que ele estava montando ali para fazer o CRUD, né? E beleza. E ele colocou dentro do Edge Record, ele colocou os Get Element by ID ali, colocou os nomes corretos, então estava funcionando. Aí eu falei assim, só que eu estou tentando inserir e eu estou colocando 2 Fernando aqui com o mesmo e-mail. Aí ele falou assim, eu vou checar aqui para você se esse nome e esse e-mail já existe. Aí eu falei, não estou acreditando. Aí beleza, ele começou. Aí na hora de fazer a validação, ele estava... teve uma hora que ele estava usando o const e estava tentando atribuir a variável do const de novo. O const você não pode atribuir novamente. Ele estava dando erro. Aí eu expliquei isso para ele, não conseguiu resolver. Aí pediu desculpa, aí ele tentava refazer e não conseguia. Ficava toda hora, desculpa, vou refazer, você tá certo. Desculpa, vou refazer, você tá certo, e não conseguiu. Mas no geral, assim, foi excelente. Tá. Cara, mas esse diálogo é espetacular, né, cara? Mesmo ele errando, cara, esse diálogo foi espetacular. É que aí você tentou trollar ele, né? Você foi na vibe de QA, de testar ele, mas foi bacana. Isso que eu ainda ajudei. Eu falei, você não acha que você tem que esperar o DOM carregar para depois você fazer o Get Element by ID? Não, você tá certo. Em algumas situações, o DOM precisa ser carregado para depois você pegar o documento no DOM. Só que ele fez, só que ele não tirou o elemento, o Get Element by ID, ele deixou ainda fora, não conseguiu pegar. Mas foi excelente. Muito legal. Assim, Não, fantástico, cara. Isso foi uma conversa entre 2 programadores, cara. Exatamente. Pode ser entre um sênior que nem você e um cara que tá começando, mas foi a conversa entre 2 programadores, cara, espetacular. Sim, para quem é um pouco mais sênior, você vê que assim, o nível, mesmo pedindo para ele refatorar, o nível o nível que ele usa é um nível um pouco mais
baixo, assim, ele não consegue refatorar legal, ele não consegue criar uma struct, ele toda hora ele faz um get element by ID, que toda hora ele fica consultando o browser. Então, assim, quando você está pensando em performance, aí já é um nível um pouco mais acima, você já vê que ele falha um pouco, mesmo falando para ele, você não consegue melhorar, refatorar, tá um pouco ruim a sua performance. Aí ele tenta, mas toda hora ele usa a mesma coisa. Mas assim, a ensino para acadêmico, excelente. Não, bacana, então ainda temos 2 anos de emprego aí até ele aprender a fazer isso direito. Perfeito, cara. E você, Léo, alguma ramelada que você sentiu dele? No código, assim, eu nunca percebi tanta ramelada, porque eu sempre utilizei mais para tentar criar coisas básicas, assim, tipo um rascunho na programação, e aí eu meio que copio e colo, né, e tentar aprimorar aquela ideia inicial que ele gerou, né. Mas eu já percebi algumas coisas que ele faz de errado, assim, como, por exemplo, ele já utilizou var, estava fazendo JavaScript, né, em React Native, e ele utilizou var em todas as variáveis do projeto, por exemplo, do arquivo, e aí eu tive que ir revisar e trocar para const ou let. E às vezes, quando você percebe que ele começa assim, me desculpe, você está certo, eu falei, ele já se perdeu. Aí eu já, às vezes, até fecho aquele chat, abro um novo, porque eu sei que ali, quando ele começa a pedir desculpa para mim, eu sei que ele já está perdido no que ele está respondendo, e aí ali, toda hora que eu vou comentar alguma coisa nova, ele vai ficar pedindo desculpas. Aparentemente foi o que aconteceu contigo, Lubiano. Aparentemente foi o que aconteceu. É bom saber, é um bug da ferramenta, alguma coisa que provavelmente eles vão corrigir. Porra, super bacana. Podcast. Pessoal, e entrando aqui no quarto bloco, obviamente a gente vai falar um pouquinho do futuro da ferramenta. Então já estão falando de uma versão paga do chat, o Bing já está começando a colocar o OpenAI como pesquisa, então a Microsoft está se fazendo valer dessa ferramenta, está querendo se valer dessa ferramenta, e o Google está com um Bard aí, que a ideia dele é também ter a inteligência artificial dele. Então eu queria saber o que vocês veem dessas brigas, que agora é briga de cachorro grande, né? E como que vocês veem o futuro dessa ferramenta e de outras que venham a aparecer? Bem, eu acredito que o futuro dessa ferramenta vai ser... ela vai vir de forma muito rápida, né? Porque a gente está vendo aí que tem várias empresas, grandes empresas, brigando para implementar o chat nos seus produtos, né? Então, eu acredito que nos próximos meses aí, ou talvez semanas, a gente vai começar a ver novas aplicações surgindo, e eu acredito que vai ajudar muito na parte organizacional, né? Eu não sei se vocês estão acompanhando no Twitter, tem uma thread do Edney, que ele colocou alguns pontos lá, né, que ele estava vendo algumas discussões, né, falando a respeito de a ferramenta está gravando, fazendo os transcripts das reuniões, então, e a partir do momento você poderia perguntar para a máquina o que a pessoa falou no dia tal, em tal reunião, e a máquina trazer aquela informação, né, para discussão, ou fazer autogerenciamento, né, de você prometer uma coisa para a pessoa, a gente se fala amanhã, e aí no dia seguinte a máquina te sugerir, olha, você falou ontem que você ia conversar com ciclano hoje e sugerir para agendar uma reunião, alguma coisa assim do gênero, né. Eu acredito que nessa parte que seja mais burocrática e organizacional, de gerar documentos, gerar coisas assim que no dia a dia às vezes é meio chato de ser feito, eu acho que essas ferramentas vão ajudar muito, né? Agora, na parte da programação, assim, eu vejo que ainda tem um bom caminho a se percorrer, né? Principalmente porque, às vezes, quando eu estou conversando com o chat, ele parece ali ser um programador bem iniciante, que às vezes se perde um pouco, mas eu temo que ele vai ficar por aí, né? Eu acho que ele não vai ficar por aí, não. Então, é uma coisa a se pensar a respeito do futuro, né? Então, que nem o Léo tinha comentado, né? Eu estava lendo uma matéria no Yahoo, Yahoo Finance, que foi publicado dia 2 de fevereiro. Eles estavam comentando aí sobre o lançamento, que faz 2 meses, né? E o crescimento mensal dos usuários, né? Que ultrapassa aí os
tá quase ultrapassando os 100 milhões de usuários, né? Por exemplo, lá o TikTok, em 9 meses, demorou 100 milhões demorou 9 meses para atingir os 100 milhões de usuários ativos, né? Isso mostra aí que está sendo adotado muito mais rápido que o TikTok, né? Instagram e os outros players grandes. Do meu ponto de vista, acho que está muito mais próximo aí da maturidade, da solidez. Agora que você está vendo que ele está sendo bem aceito no mercado, né? Pode ver já versão paga, então assim, vamos lançar free, ver que foi bem aceito, já dá uma segurada, vamos lançar o pago, disponibiliza mais máquina aí, deixa mais rápido aí os requests. E tá vendo também outra matéria sobre sobre a Meta, né, comentando, né, outra Big Tech aí, que não tem nada revolucionário aí, que trata mais tipo de um trabalho bem feito, né, e que o chat GPT ele usa algumas tecnologias compartilhadas, que é utilizado a arquitetura da Google, né, que foi criado em 2017, que é o Transformer. Então esse T aí do GPT, eu acredito que estou chutando aqui que seja de Transformer. Barulho fez, isso a gente não pode discordar, barulho fez. Cara, aqui nesse último bloco eu vou fazer um momento pimenta duplo aqui, cara. O primeiro obviamente, a gente que é dev hoje não sabe viver sem o Stack Overflow. E a gente para pensar, cara, se isso acontecer com o chat lá na frente, ele só tiver uma versão paga, o que vai ser da vida dos devs que não conseguem mais viver sem ele? O que vocês acham a respeito disso? Eu torço muito que ainda vai continuar a versão gratuita. Eu, pelo menos, até o momento, estou utilizando a versão gratuita. Eu sei que às vezes, quando tá uma demanda ali muito alta, eu não consigo, a ferramenta fica meio fora do ar, né? Mas às vezes eu espero alguns minutos ali, né? Vou fazendo outras coisas e quando eu volto, ela volta a ficar online. Mas eu acho que com essas outras ferramentas também surgindo no mercado, com da Microsoft, do Google, eu acho que vai tirar um pouco, né, o grande acesso numa ferramenta só e vai distribuir um pouco para as outras ferramentas. Então, eu acho que vai dar uma aliviada. Mas eu também fico pensando a respeito do custo disso para manter toda essa infraestrutura no ar. Que mesmo que eles paguem ali centavos por cada resposta que é gerada nesse chat, você tem ali mais de 100 milhões de usuários utilizando de forma ativa a ferramenta. Se eles pagam centavos por aquilo ali já dá mais de 100 milhões, né, de dólares, né? Então, eu fico imaginando a pressão, né, de gerenciar um projeto desse e manter um negócio desse no ar de forma gratuita, né? Mas ele ainda não tem propaganda, né? Vocês que usam mais, ainda não botaram nenhum daqueles add-ons lá no meio do caminho, né? Talvez seja o futuro disso, eles estejam experimentando para fazer que nem as outras grandes e enche de add-on aí se você não tem uma versão paga. Continua aí. Mas eu li um artigo também falando que o Google já sentiu um pouco a dor do ChatGPT, principalmente que já diminuiu buscas, né? A quantidade de buscas no site deles e também no YouTube. Eles perceberam que tem muitas pessoas porque antes as pessoas buscavam coisas no YouTube, né? Como é que faz isso? Como é que faz aquilo? E hoje elas estão meio que já indo para o ChatGPT, porque ele dá uma resposta muito mais rápida e você não tem que ficar assistindo, às vezes, aqueles vídeos longos e que vem com propaganda e um monte de coisa, e você consegue resolver um problema de forma mais rápida, né? Então, acredito que as empresas aí vão ter que se mexer de forma rápida aí para conseguir superar isso. Stack Overflow deu uma banida aí no robozinho do ChatGPT de perguntas e respostas aí, porque eram algumas respostas imprecisas e enganosas, né, com demais frequência. E eu acho que isso daí, pra gente, fomenta o mercado, né, que nem eu estava falando. É o caso do Netflix, aí começa, é o único, né? Você pega o Spotify, que quando entra, cara, abre o leque para os concorrentes. Isso é bom pra gente, desenvolvedor, né? Então, eu acho que eu não pagaria hoje, eu esperaria mais um pouco. Estou sendo um pouco pessimista ainda com esse... Eu gosto de usar, mas prefiro o Stack Overflow. Até faço... Para iniciar ali o projetinho, até faço uma busca ali e tal, tento entender o ponto de vista dele, mas no geral o Stack Overflow para mim
a nata. E a concorrência não é só pra gente que é dev, né? Acaba sendo pra qualquer coisa, porque tem pessoal de todas as profissões tocando ele, mas eu concordo com você. E o pessoal acaba colocando valor de alguma outra forma, né? Eu acho que o receber dinheiro é relativo, eles têm outras formas de receber isso, mas com certeza vão monetizar isso. Foi o que o Léo falou, cara, isso custa milhões pra alguém, cara, não tem como você manter um bagulho que tá suportando, mesmo que lentamente, como o pessoal já tem falado, mas 100 milhões, cara, é muita gente. E é óbvio que o YouTube ia sentir isso, cara. Porra, menos 100 milhões de pesquisas no YouTube. A gente tá falando de 100 milhões no decorrer de um dia. Então, cara, a gente pode com certeza falar de pelo menos 1 bilhão de interações a menos que estaria acontecendo ou no Google, na pesquisa do Google, ou no YouTube, cara. Então 1 bilhão é perceptível para qualquer um. Eu concordo plenamente com o que o Léo falou. E agora, aproveitando que a gente está viajando na maionese aqui, a gente já falou um pouco a respeito disso. Eu acho que a Google tem que se coçar, mas vocês acham que a Google tá correndo risco agora de ficar obsoleto se esse Bard não der certo, ou tá na hora deles pensarem em comprar o OpenAI? Eu acho que eles estão correndo um grande risco de ficarem obsoletos, sim, de ter uma disruptura total, né? Porque grande parte da receita do Google vem das pesquisas, né? E se as pessoas pararem de fazer buscarem, né, os itens no site do Google, né, tanto no Google como no YouTube, boa parte das receitas deles vai por água abaixo, né? Então, eu tenho certeza que eles estão correndo assim contra o tempo para tentar implementar uma nova ferramenta que retorne, né, os usuários para o site para eles recuperarem, né, essa receita. E eu também fico imaginando, né, que, como vocês estavam falando, que o ChatGPT aí, ele deve ter outras formas de receita, né? Não só na parte do dinheiro, mas imagine a quantidade de pessoas que já está utilizando a inteligência artificial e ela está aprendendo e aprimorando com todas essas requisições que todo mundo está fazendo nesse intervalo aí de 1 mês, 2 meses, né? Isso já coloca eles muito tempo à frente de outras empresas, né? Que ainda nem começaram a disponibilizar a ferramenta. Eu acho que o Elon Musk não perde tempo não, cara. Ele já pegou ali a inteligência por trás ali, falou, cara, vamos trabalhar em cima, conseguiu disponibilizar o quanto antes. A Google veio aí com o Bard e a Google é mais forte, né? Então, assim, para ela integrar ali com os aplicativos dela, com o Google, com o YouTube, é muito mais rápido, né? Eu acho que é muito mais preciso também. Eu acho que, pode ver, já lançou, começou a dar 2 meses, a Google já veio em cima. Eu vi que a Meta não tá meio que deu uma proibida lá da galera usar, porque eles estão desenvolvendo em cima, e a Amazon também deu uma proibida para o pessoal usar o OpenAI, o ChatGPT, que eles estão criando o próprio deles. Mas também pelo caso de informações, tal, da lei LGPD, vazamento de dados, essas coisas. E também acaba tirando, né, cara? Acaba tirando views deles também, né, cara? Porque se a ideia é você ter um concorrente, vão acabar te forçando a usar o da própria empresa, né? Acho que estamos pensando aqui como empresário, né? Talvez faça um pouco de sentido. Se for parar para ver receita, o que o Google... Eu acho que o Google tava ali, o pessoal ali já tava por dentro disso, sabe? Se você pegar... Faz uma pesquisinha básica ali no ChatGPT, pergunta sobre o Bard, para você ver. Ele fala que vem desenvolvido desde 2015 do Google, entendeu? Então, assim, eles já estavam por dentro disso. E outra coisa que eu acho que a versão, que nem estava conversando, a versão paga, hoje a gente tem uma base de dados 2021, né? Se você colocar lá, acho que algumas pessoas já devem ter feito esse teste, mas coloca lá quem foi campeão, quem vai ser campeão da Copa de 2022. Ele não sabe. Então você pega uma versão paga, talvez é uma base mais atualizada, né? Então talvez ele não fique repesquisando, ele deve ter já uma base de conhecimento lá prévia para fazer isso. Isso é uma informação interessante. Eu acho interessante porque, assim, se você for parar para pensar, eu acho que deve ter muitas aplicações de inteligência artificiais que está em fase beta e que não foi colocada ainda no mercado, porque as empresas ainda têm muito medo, né, principalmente das inteligências começarem a dar respostas que possa abrir processos, né, contra a empresa, né. Eu já vi aqui algumas pessoas que estavam utilizando o ChatGPT para
pesquisar coisas de medicamentos ou para pedir dietas, pedindo dietas ou como exercícios de academia para ajudar a emagrecer e coisas do gênero, né? Que acaba meio que focando um pouco ali no lado da saúde. E isso pode ser um problema para a empresa, né? Hoje em dia, eu já tentei perguntar algumas coisas assim para o chat, ele acabou dizendo que eu devo procurar um profissional da saúde, né? Provavelmente eles já deram uma mudada ali nas respostas. Mas o mesmo não acontece com o Google, não, cara? Porque acaba sendo a mesma coisa. É porque ele te direciona para o site de outra pessoa, né? Talvez o que o chat precise fazer é começar a botar referências, né? De acordo com o site e tal, isso aqui. Aí, talvez ele tire um pouco da responsabilidade dele, né? Exato, né? Mas eu acho que as pessoas acabam olhando para o chat e acabam acreditando muito na resposta, né? Porque é engraçado, porque quando a gente vai no médico, às vezes a gente tem dúvida ou fica com receio de que o que aquele médico disse é verdade, a gente procura uma segunda opinião, um segundo médico para tentar dar uma certeza para bater ali as coisas, né? Mas agora num chat, numa tecnologia, geralmente as pessoas tendem a acreditar mais, né? Na resposta que a tecnologia tá dando. E eu fico pensando muitos problemas que essas empresas podem ter se eles colocarem muitas dessas aplicações no mercado hoje em dia, né? E fazer uma pergunta, sei lá, e a máquina dá uma resposta, às vezes que infringe alguns direitos humanos ou coloca uma pessoa em situação de risco. Mas eu vejo que essas empresas elas estão tentando correr aí para colocar alguma coisa similar no mercado, né? Por exemplo, eu acho que seria muito válido, por exemplo, se eu li acho que um artigo dizendo que a Microsoft estava tentando fazer uma versão de um chat GPT específico para a empresa, né? Então, por exemplo, um profissional uma pessoa que faz dietas, né? Que seja um profissional mesmo, ele poderia utilizar o chat para ajudá-lo a fazer dietas para poder passar para os seus clientes, né? Então, isso seria muito útil. Claro que o chat, para mim, se eu for perguntar disso, ele vai me dar uma resposta dizendo que eu devo procurar um profissional. Mas para alguém que é profissional mesmo, de verdade, acho que ele poderia ter uma ferramenta dessa que pudesse ajudá-lo, né, a montar essas dietas e ele conseguisse resolver isso de forma mais rápida, né, ao invés de abrir um Word ali e começar do zero, digitar tudo, né. Se bem que eu acho que a maioria deve copiar e colar, né. Isso é verdade, isso é verdade. Os documentos que eles já têm lá, né. Mas é uma coisa muito interessante, né, dos profissionais assim na área terem acesso a esse tipo de tecnologia que possa ajudá-los, né, no dia a dia. Podcast. Cara, esse papo foi muito bacana, viajamos na maionese grandão. É legal falar de um assunto assim super aberto, super novo, que a gente consegue viajar bastante. Eu adoro falar sobre isso. E aqui, principalmente pro Léo, que não tá acostumado aqui com o Developers Podcast, a gente no final pede alguma dica. Então eu sempre abro pro pessoal já se ambientar com a situação. Então vou falar aqui de um filme e uma série. O filme é o Lou, L-O-U, da Netflix. Ele é um filme, eu gosto daquele tipo de filme que você vê a capa e você fala, meu Deus, isso aqui deve ser uma porcaria, mas cara, uma ação muito inteligente, muito bacana, tem um final bem surpreendente, então acho que vale a pena para quem gosta um pouquinho de espionagem, um pouquinho de ação. E outro, o The Last of Us, obviamente, né, tá fazendo muito barulho, muito sucesso aí. Agora, nessa semana saiu o 4º episódio, eu não sei quando que vocês vão ouvir esse podcast. Eu confesso que o 4º episódio foi um pouquinho mais cansativo, mas a série tá indo bem. Eu não acho que é a 8ª maravilha do mundo, como todo mundo tá pintando, mas tá seguindo bem a história original. E eu vou até falar a respeito de um outro filme que é muito parecido, inclusive fala da humanidade sendo dominada por um outro fungo. Ele chama, em português, Melanie, A Última Esperança, e o nome original dele é The Girl with All Gifts, que seria a garota com todos os dons, né? Com todos os presentes. E é um filme muito interessante, ele é de 2016, tem bastante gente conhecida, então se você gostou do The Last of Us, vale a pena também dar uma olhadinha aí na Melanie, A Última Esperança. E agora eu vou começar com o nosso convidado, que é o Léo. O que você tem de dica aí pra gente, Léo? Olha, você estava falando aí do The Last of Us, né, e de fungos, e a gente também está falando de inteligência artificial. Eu lembrei de uma coisa aqui, né, que a gente estava comentando ontem no almoço, né, com o pessoal do trabalho, que será que a inteligência, vai surgir algum fungo, alguma bactéria que vai exterminar a gente antes que a inteligência artificial, tipo, ou a inteligência artificial vai exterminar a gente primeiro, né? Então,
ficou um assunto assim meio macabro durante o almoço, da gente tentando saber ali o que vai exterminar a humanidade primeiro, né? O que vai acontecer com o nosso futuro. Cara, isso é real, né? A história desse fungo é real, mas ele é baseado em... como é que fala? Hoje ele só afeta insetos, mas ele é exatamente isso. Eu gosto muito de documentários sobre natureza, então eu já conheço disso há anos, cara. Então, o que ele faz? Ele domina um determinado inseto, esse inseto passa a responder para ele, quando ele tá maduro, o fungo, ele faz esse inseto subir numa árvore, aí ele acaba de crescer no inseto, ele solta os esporos. Então não é aquilo lá. Um inseto não infecta o outro, mas no final da vida, da maturação dele, ele força o inseto a subir numa árvore para ele crescer um talo de alguma parte do corpo do inseto. Imagina bem a história do alien, né? E aí ele solta os esporos. Isso aí já foi documentado há mais de 10 anos. Então é uma coisa bem legal. E agora que tiveram a ideia de fazer o filme. Mas isso é absurdamente real. Eu não sei se a história dele não afetar humanos tem a ver com a temperatura do corpo. Aí teria que dar mais uma pesquisada, mas tem coisas absurdas na natureza. Tem uma vespa que consegue infectar um inseto muito maior que ela, e esse inseto para de pensar, ele segue a vespa aonde ele quer. A vespa vai lá, põe os ovos no abdômen desse inseto e vira o casulo dos filhotes dela. Isso também é real, parece bem a história do Alien também, né, cara? Então agora, se isso vai chegar no humano, cara, eu espero que não, né? Mas continua aí. Eu espero que a humanidade sobreviva, né? Que consiga se adaptar aí à inteligência artificial, a esses novos vírus, bactérias que estão surgindo aí, que a gente consiga superar isso aí, torcer para que dê tudo certo. A gente não consegue viver sem um bom fim de mundo, né, cara? A gente tá sempre procurando o apocalipse, né? Isso é muito legal na humanidade. Mas assim, né, eu vou dar uma dica assim um pouco fora de tecnologia. Eu também gosto muito de viajar, né, de conhecer parques de diversões, andar em montanhas russas, essas coisas, né, e eu faço parte de um outro projeto, né, que é chamado de Rap Fan, e lá a gente fala muitas coisas sobre parques de diversões e viagens e tudo mais. Então, se você também está ouvindo aí e curte também essas coisas assim, né? Eu, pelo menos, quero viver muitos anos e poder viajar, né? Então, eu espero que a tecnologia não destrua tudo isso antes de eu conhecer os parques que eu quero conhecer, os países que eu quero visitar. Então, tô torcendo muito aí para que dê tudo certo. Já faz o teu jabá, então. O canal Rap Fan do YouTube é seu. Então, é o canal Rap Fan, e você consegue achar a gente no Instagram, né? Acho que é @rapfan, @rapfanbr. Né? Então a gente tá lá, e de lá você consegue achar as outras redes sociais também e tudo mais. Show de bola, super bacana. E você, Lubianco, algum recadinho para nós? Legal, Léo, o Rap Fan. Então, comentando aí dando continuidade rapidinho, eu vou falar sobre o livro aqui, que eu tô lendo, mas a gente meio que tá se você para pensar, você já meio que virou um ciborgue, né? Porque como é que você vive hoje sem celular, né? Às vezes eu fico aqui pensando, como é que será, como que seria ser eu aqui sem o smartphone? Vou fazer tal coisa, vou pagar tal negócio. Nossa, meio que você tá dependendo hoje, né? Você tá meio que é um ciborgue e não tá vendo. Eu não permito que ele me transforme num zumbi, cara, mas realmente impossível viver sem hoje. Tanto que eu não tenho esses vampirinhos aí, Facebook, Instagram, essas coisas, eu me recuso a instalar, cara, no celular. Quando eu tô em casa, tô com um tempinho, eu vou lá e uso, cara. Você não é daquele tipo que cai na fonte de água, não, andando no shopping, não, né? Não é assim, não, né? Não, jamais. Só que é que nem smartwatch, hoje em dia, cara, queira ou não, um teco de você é ciborgue já, né? Vai fazer uma busca, você vai na biblioteca, nem a pau, você vai no Google aqui, tal, vai no chat GPT, tal, né? Agora... eu já tirei xerox em biblioteca, cara. Vocês são mais novos, eu acredito que não tenham feito isso, mas eu já precisei tirar para fazer trabalho de escola. Jesus, agora eu lembrei que eu sou velho. Mas dá o recado aí, fala do livro aí que você tá lendo. O livro que eu tô lendo foge um pouquinho, mas assim, as armas da persuasão, né? Como influenciar, não deixar de ser influenciado. É um psicólogo e PhD, Robert Cialdini, e depois de passar alguns anos aqui, ele contando as histórias aqui dele, caíram nas lábias de vendedores, arrecadadores de doações, de operador de telemarketing. Ele comenta alguns casos, tipo, aqui você faz, aqui você paga.
caso que ele dá no livro, que no caso de arrecadadores e de vendedores, o cara liga para ele falando que vai fazer uma vistoria, que parece que é muito comum isso nos Estados Unidos, fazer uma vistoria de incêndio, e daí ele fala que vai ser de graça, que vai dar um extintor de graça. Aí chega lá, começa a analisar tudo e no final ele quer vender um alarme de incêndio, sabe? E daí, assim, são várias coisinhas assim, tipo, ele ensina no livro, sabe, do dia a dia, porque ele cai muito nisso. Então ele ensina você a influenciar e não deixar ser influenciado. E essa questão de você, aqui você faz, aqui você paga. Então se a pessoa faz o bem, você vai colher o bem. Se ela faz o mal, você vai colher o que ela deu, que no caso ali foi o extintor e a análise grátis. E você não vai retribuir mais com ele, entendeu? Então eu acho muito bem legal. Foi o meu medo que eu falei, cara, do chat GPT. Que hora que ele vai começar a cobrar e de que forma? Foi exatamente o que eu falei. É o que o Elon Musk tá fazendo. Ele tá entregando pra gente de graça, ele fala, agora eu quero o retorno. Então como você... O que o livro mostra que isso daí ativa alguns gatilhos normal do ser humano. Então assim, quando alguém faz o bem pra você, você vai retribuir com o bem. Então o chat GPT é igual. Então ele tá fazendo bem pra você, meio que você fica aí agora. Vai ser pago? Acho que eu vou assinar um mês, sabe? Ou daqui a pouco entra com promoção. Mas é assim, é basicamente isso que ele passa no livro e é bem interessante. Quem quiser. A gente só assina quando tiver pra vencer o projeto. Aí vai lá, o projeto tem 6 meses, último mês, vamos assinar, vamos pagar. Show de bola. Então agora eu vou pedir pros convidados se despedirem aqui da galera e depois eu dou o bye-bye final. Então, como sempre, primeiro convidado, Léo, pode fazer mais algum jabá se você quiser e mandar o tchau pro pessoal que tá escutando a gente. Opa, eu agradeço aí a oportunidade, né, o convite de estar participando desse podcast. Foi meio corrida aqui no dia a dia aqui para sair do trabalho e desacelerar um pouco, sentar aqui no computador para fazer essa gravação, e agradeço muito aí o convite, né, e todo mundo aí também que quiser entrar lá na RapFan e falar comigo que veio por aí do podcast, pode mandar mensagem lá que eu vou ficar agradecido também. Bacana, a gente agradece aí pelo tempo aí, pela sua paciência, querido, valeu mesmo. Você, Lubianco, manda aquele bye-bye esperto para nós. Galera, agradecer pelo convite também, participar aqui do podcast, sempre bom aí estar interagindo com vocês, e é isso aí, o que precisar, estamos aí. Um abração. Que seja o primeiro de muitos. Brigadão mesmo para vocês dois, brigadão a todo mundo que está escutando a gente, e a gente se escuta no próximo TOTUS Developers Podcast. Podcast.